O jornalista José Roberto Guzzo, em texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, expôs as violações de direitos perpetradas pelo próprio judiciário brasileiro nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Guzzo diz: o que se sabe com certeza é que a violação dos direitos à liberdade, ao julgamento público ou à livre expressão, como está acontecendo nos arrastões do ministro Moraes, agride diretamente o Estado de Direito. Se a autoridade pública dá a si própria o poder de suspender as garantias legais deste ou daquele cidadão, nos casos em que achar isso necessário para o bem comum, a lei passa a não valer nada. Ou vale para todos e por isso igual durante o tempo todo, ou não existe. Na vida real, quando se deixa de lado o que está sendo dito e se passa o que está sendo feito, o fato que fica realmente claro é o seguinte: nessa história toda, até agora, as únicas ofensas comprovadas à democracia foram praticadas pelo STF. O jornalista aponta que em 15 meses de investigação ilegal, ilícita e inédita na história jurídica e política do país, o ministro Alexandre de Moraes não conseguiu reunir nenhum indício sério contra as pessoas que são alvo de suas ações e que sequer sabem do que são acusadas ou qual é sua situação legal. Guzzo lembra ainda que, se houver crimes, sua investigação deve ocorrer dentro dos limites da lei, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm permitindo violações de direitos, o que, em sua opinião, é um desastre para a verdadeira democracia. Guzzo diz: a única resposta correta para os crimes cometidos contra a democracia ou os quaisquer outros é investigar, processar e punir os culpados dentro do que a lei determina. No Brasil de hoje, a resposta dada pelo STF é suspender os direitos do acusado, em caráter excepcional, como quer o ministro Moraes. Em vez de aplicar a lei, os defensores das instituições acham que se deve suprimir as garantias constitucionais de quem promove manifestações de rua e outros atos antidemocráticos, entre aspas, ou caçar o direito que tem à livre manifestação de seu pensamento. É um desastre para a verdadeira democracia no Brasil, silencioso e em câmera lenta, que se admita a violação da lei para cumprir a lei ou que se entregue a 11 indivíduos o direito de escolher o que é o melhor para todos, entre aspas. O jornalista aponta a coparticipação de outras importantes instituições, lembrando que o Congresso e a velha imprensa corrompida também são responsáveis por ação ou omissão pelas violações de direitos. Guzzo diz: o Congresso, que silencia diante da agressão aos direitos dos parlamentares, a maioria da mídia e a elite intelectual se aliaram, ativamente ou pela omissão, ao surto antidemocrático do Supremo. Enquanto for assim, o bem comum será aquilo que os ministros disserem que é. Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso para a continuidade na sessão de hoje pela ordem regimental. Portanto, passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, inicio prestando um esclarecimento. Um esclarecimento que é feito considerados os menos avisados, aqueles que não atuam na área do direito. O inquérito, ora em exame nesta DPF, não foi instaurado pelo colegiado. O colegiado foi comunicado sobre a existência dele na sessão do dia 14 de março de 2019, oportunidade na qual o relator designado não recebeu os autos do inquérito por distribuição, lançou: presidente, aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. Qual é o teor do ato
praticado pela presidência. O teor da portaria GP 69, de 14 de março de 2019. Ei-lo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros, é atribuição regimental do presidente da Corte. Agradeço a Vossa Excelência pelo zelo. Artigo 13, inciso 1, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo, vou repetir o vocábulo, designo, para a condução do feito, o eminente ministro Alexandre de Moraes, e poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução. Então, presidente, o inquérito resultou de um ato individual. Em momento algum, o surgimento passou pelo crivo do colegiado. Presidente, em direito, o meio justifica o fim. Jamais o fim justifica o meio utilizado. E sabemos nós que é uma diferença marcante, consideradas as atuações do particular e a atuação do administrador, do servidor, e todos nós somos servidores de nossos semelhantes. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador somente pode fazer o que está autorizado em lei. E também é sabeça geral que toda concentração de poder é perniciosa, que os órgãos da administração atuam em áreas previamente estabelecidas. E com isso se tem homenageado, se tem observado o sistema de freios e contrapesos. Colho, presidente, certas passagens de parecer de um grande jurista paranaense. Parecer que proporcionou ao Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, o professor, o mestre de tantos mestres, René Ariel Dott. O que fez ver Sua Excelência nesse parecer? Vou ler dois trechos desse
parecer. O Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes da República, não pode estar infenso às manifestações críticas dos cidadãos pelas várias modalidades da liberdade de expressão. A propósito, a revogada Lei de Imprensa 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, continha um dispositivo excludente de ilicitude que pode ser invocado pelas vias ou pela via analógica. Artigo 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. 1. A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica e desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Prossegue o nosso mestre René Ariel Dott. As manifestações populares e pacíficas contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes políticos, não podem ser consideradas como ilícitos penais contra a honra, máxime porque inúmeras decisões manifestamente contrárias ao princípio estabelecido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O mesmo professor René Ariel Dott, nesse parecer a que me referi, ressalta o poder judiciário no Estado democrático de direito, jurado pelo primeiro artigo de nossa lei fundamental, assim como o executivo e o legislativo. Houve aqui um erro de grafia, saiu judiciário, mas é legislativo. Jamais poderá deixar de ouvir a voz das ruas como elementar expressão da liberdade de crítica, ainda que envolta em palavras, gestos ou sinais grosseiros. Prossegue Sua Excelência, o mestre René Ariel Dott: não se pode exigir do homem do povo, uma das vítimas indefesas do atraso da justiça, o refinamento de linguagem própria das tribunas das cortes judiciárias, nas quais a elegância de trato não raro assume os contornos da vassalagem profissional em busca do voto. Sabe as palavras, presidente, que devem estar sempre presentes em nossos atos, em nossas posturas judicantes. O que se tem na espécie? Tem-se que há um sistema constitucional que não pode ser afastado do cenário jurídico. Esse sistema
não é um sistema inquisitório. Esse sistema é um sistema acusatório. O que se verifica comumente quanto ao cidadão comum? Os inquéritos são instaurados pela autoridade policial. O que se verifica em relação àqueles que detêm a prerrogativa de serem julgados por este ou aquele órgão do judiciário? A provocação, mas sempre verificada para que se chegue à instauração do inquérito. E no âmbito do Supremo, por exemplo, considerados que têm a prerrogativa de serem julgados proposta ação penal pública incondicionada pelo Supremo, já se assentou que cabe ao Procurador-Geral da República provocar. O judiciário é um órgão inerte, há de ser provocado para poder atuar. A instauração do próprio inquérito. Empolgou-se no ato, na portaria editada, o artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal. Acontece que, havendo a Constituição Federal de 1988 consagrado o sistema acusatório, este artigo não foi recepcionado pela Carta de 1988, do que, inclusive, tem um parágrafo polivalente que estaria a autorizar o parágrafo próprio ao sistema inquisitivo a instauração do inquérito, ainda que não ocorrido o crime no âmbito do próprio Supremo. O que ocorreu agora, ultimamente, no episódio do folgatório, considerado que veiculado por aquele que soltou sobre o Supremo inúmeros foguetes. Vossa Excelência, como incumbia fazer, oficiou ao Procurador-Geral da República para as providências que Sua Excelência entender devidas, observando, portanto, o sistema acusatório. O órgão judiciário não consubstancia o Estado acusador. E nem se diga que essa visão não é própria ao Supremo. Reporto-me, presidente, artigo do professor Adilson Abreu Dallari, publicado em um sítio jurídico consagrado Conjur. Supremo não é sinônimo de absoluto. É um dos poderes, integra um dos poderes da República. Por isso mesmo, presidente, ao oficiar no caso, a minha ex-colega de UNB, a minha ex-colega de trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, doutora Raquel Elias Ferreira, e assim a conheci antes do casamento, depois tomou o apelido do marido, ou seja, o Dodger, e hoje não há essa obrigação no Código Civil, inclusive o marido pode tomar os apelidos da mulher por livre e espontânea vontade. Teve oportunidade de pronunciar-se no inquérito 4.781
o momentoso inquérito 4.781 afronta ao sistema penal acusatório instituído pela Constituição. O inquérito 4.781, em matéria de competência para instauração e condução, fere o sistema penal acusatório instituído na Constituição de 1988 em seus pilares fundamentais. Com efeito, a Constituição de 1988, ao estabelecer o primado da democracia, também instituiu o sistema penal acusatório e um conjunto de garantias individuais necessárias para assegurar um julgamento penal justo como juiz natural. E aqui o colega relator deste inquérito aceitou a designação verificada, passando a encerrar um verdadeiro juízo de exceção, a anterioridade da lei penal, o contraditório, a ampla defesa, o habeas corpus e o devido processo legal. A expressão máxima, mas não única, do sistema penal acusatório está contida no artigo 129, inciso 1 da Constituição, que separa nítida e inexoravelmente as funções de acusar e julgar. E aqui o inquérito foi instaurado logo pela vítima do que assacado, e julgar, até então passíveis de serem acumuladas pelo juiz, ao atribuir privativamente ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Não é pouco. A Constituição promoveu uma transformação radical de sistemas, instaurando uma nova era penal no Brasil, que tem sido responsável pela transformação do sistema de justiça, tornando o sistema de justiça mais confiável e fazendo a lei valer para todos. E aí eu não concordo, presidente, com um artigo seguinte, publicado pelo professor Adilson Abreu Dallari, no mesmo sítio jurídico Conjur, em que ele diz: todos são iguais perante a lei, exceto os 11 brasileiros do Supremo. Pelo menos eu me considero igual aos cidadãos em geral. De fato, embora o sistema penal acusatório seja marcado por diversos princípios, o principal deles é que o órgão estatal responsável pela acusação necessariamente não será responsável pelo julgamento. Foi o que eu disse. Não pode a vítima instaurar inquérito e, uma vez sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre observar o sistema democrático da distribuição, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade ao que previsto no principal rol das garantias constitucionais da Carta de 1988. Neste ponto, o sistema acusatório é o oposto do sistema inquisitorial,
que se distingue exatamente pela concentração das funções, o inquisitorial, de acusar e julgar em um só agente estatal, o juiz inquisidor. A razão de ser do sistema acusatório, baseado na separação de funções estatais, é muito relevante. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Por mais que se lhe assegure o direito de defesa, o modelo inquisitorial diminui a confiança e a credibilidade no sistema de justiça. O viés de o juiz confirmar na sentença a sua própria acusação é uma variável que não pode ser descartada no sistema inquisitorial. Daí logo se percebe que a finalidade que alimenta o sistema acusatório é a necessidade de se garantir que investigados e acusados em processo penal, e Tornag costumava dizer que inquérito é processo penal e não como nós normalmente rotulamos autos de inquérito, sejam julgados por um juiz neutro e imparcial, livre de pré-compreensões decorrentes da sua prévia atividade de preparar a investigação ou a acusação. Afrânio Silva Jardim adverte com propriedade, a nosso juízo, os princípios mais importantes para o processo penal moderno são da imparcialidade do juiz e do contraditório. Pode-se mesmo dizer que os demais princípios nada mais são do que consectários lógicos destes dois princípios. Assim, o princípio da demanda ou iniciativa das partes, próprio do sistema acusatório, decorre da indispensável neutralidade do órgão julgador. Sem ela, toda a atividade jurisdicional restará viciada. Por esse motivo, a tendência é retirar do Poder Judiciário qualquer função persecutória, e o inquérito é embrião da persecução criminal propriamente dita, devendo a atividade probatória do juiz ficar restrita à instrução criminal, assim mesmo supletivamente ao atuar das partes. Prossegue a doutora Raquel Elias Ferreira Dodger. Em minha homenagem à Sua Excelência, para que o princípio central que anima o sistema acusatório seja realmente alcançado, garantir julgamentos por juízes imparciais e neutros, não basta que o juiz que julgue não seja o mesmo que acuse, é necessário também que o juiz que julgue não seja o mesmo que investigue os fatos que a seguir constarão da acusação. É que o juiz que investiga se vincula, e a emoção está presente na vida de todos nós. Se vincula, ainda que inconscientemente, aos resultados da sua investigação, o que lhe diminui a capacidade de avaliar com distanciamento a acusação posteriormente feita por outro órgão.
Justamente por isso, um pilar do sistema penal acusatório é a baliza de que juízes devem se manter distantes da fase pré-processual de coleta de provas necessárias à formação da opinio delicti e à formulação da acusação, nela atuando apenas quando provocados pelas partes. O que se dá, por exemplo, estamos cansados de proceder assim, quando a situação concreta requer um ato de constrição contra possível envolvido. Aí sim, cabe, mesmo assim, por provocação e não iniciativa do órgão, cabe ao judiciário atuar. Princípio do ne procedate e o dex de ofício. E ainda assim, apenas para decidir questões legais, como eu acabo de antecipar, jamais para análise da linha investigativa ou da conveniência ou oportunidade na produção probatória, como decorrência desse pilar central do sistema acusatório, para que o sistema processual penal seja genuinamente acusatório, magistrados não devem instaurar, sem prévia provocação dos órgãos de persecução penal, e na fase de investigação, magistrados não devem ter iniciativa probatória. Os meios justificam o fim, não o fim, os meios. Cabendo nessa atividade ao órgão de acusação no Brasil, a teor da Constituição Federal, o Ministério Público, destinatário da prova produzida. Descumpridos tais preceitos, traços do sistema inquisitorial revelam-se enodoando o sistema penal acusatório. É precisamente o que ocorre, disse Sua Excelência, no inquérito 4.781, cuja instauração foi feita por magistrado e cuja condição investigatória está sendo feita por magistrado sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório, e prossegue versando a instauração de ofício do inquérito e abordando a problemática, para mim, seríssima, o fato de se ter escolhido a dedo. Eu não aceitaria essa relatoria. O relator do inquérito, sem observância do sistema democrático da distribuição. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto, e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Peço vênia, presidente, a maioria cachapante já formada de 8 votos para dissentir. E o faço acolhendo o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para fulminar o inquérito, porque o vício inicial contamina a tramitação. Não há como salvá-lo em que pese a ótica revelada posteriormente pela mesma Procuradoria-Geral da República. E devo ressaltar que, inicialmente, esse inquérito foi coberto pelo sigilo,
Receio muito, presidente, as coisas misteriosas. Devo ressaltar que somente se deu margem ao acesso por possíveis investigados envolvidos passados 30 dias, o mesmo ocorrendo quanto à audição da Procuradoria-Geral da República. É como voto a partir